Olá, amigos! Estamos começando mais um estudo da série Ensinos de Jesus. E nesse estudo nós vamos entender o que Jesus ensinou sobre a salvação. Durante o início do nosso estudo, a gente estudou a respeito da pessoa de Jesus, desde o seu nascimento, desde a criação do mundo, né? O que Jesus representa para cada um de nós. E agora, nessa continuidade dos estudos, nós vamos ver o que Jesus fala a respeito de diversos temas. No estudo passado, nós vimos a respeito do que Jesus ensinou a respeito da Bíblia, né, das Escrituras, que ela é a palavra de Deus, e nela encontramos todos os conhecimentos necessários para a salvação. E hoje nós vamos ver o que Jesus, né, o próprio Jesus, ensinou a respeito do que é salvação. Então, o objetivo do nosso estudo é compreender, né, que a salvação ela é pela graça de Cristo. Quando a gente fala a palavra graça, ela significa presente. E a pessoa que recebe esse presente, que aceita esse presente, que fique salva na pessoa de Jesus, ela tem uma vida em conformidade com o que Deus espera. Então, nós vemos que há uma relação entre ser salvo, né, em Jesus e a maneira como nós vivemos no nosso dia a dia. Então, nesse estudo, nós vamos entender um pouquinho mais a respeito da salvação, do que Jesus ensinou para nós a respeito desse tema tão importante, né? Será que nós somos salvos por nós mesmos? Será que a salvação de cada um de nós depende de alguém, de alguma coisa? Então, nós vamos ver nesse estudo a respeito dessas perguntas, né, que vamos estudar aí, que você já recebeu, compreender um pouquinho mais sobre o plano da salvação, certo? Então, você pega a sua Bíblia, eu já estou com a minha Bíblia aberta aqui, para que a gente possa entender um pouquinho mais o que Jesus espera por cada um de nós. Porque o objetivo do nosso estudo é fazer o quê? É fazer com que a gente aprenda mais a respeito da pessoa de Jesus e que a gente compreenda um pouquinho mais o que ele quer para a nossa vida. Então, o estudo bíblico, né, a pergunta 1, qual a situação da natureza após o pecado? Nós já estudamos a respeito da criação do mundo, que Deus havia criado o mundo perfeito, e quando Deus ele criou esse mundo perfeito, não era propósito de Deus que o ser humano sofresse, mas era propósito de Deus que o ser humano vivesse eternamente. Mas entrou o pecado, né, que foi a desobediência de Adão e Eva. E após a entrada do pecado, né, todo ser humano ele nasce com a natureza pecaminosa. Então a gente vai entender ali, né, através desses versos, qual era a situação da natureza humana após a entrada do pecado no mundo. Então nós vamos abrir nossa Bíblia em Gênesis capítulo 6. Gênesis capítulo 6, versículo 5 diz assim, olha: viu o Senhor que a maldade do homem havia se multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do coração humano. Essa situação, né, essa passagem bíblica, ela é citada um pouquinho antes de Deus ele anunciar que haveria um dilúvio sobre a terra, né, e que a terra seria destruída por causa da maldade humana. Então a gente vê assim que nesse verso aqui, né, a maldade do homem havia se multiplicado de tal forma, que no verso 6, né, desse mesmo capítulo, fala assim, que Deus se arrependeu de ter feito o homem e isso lhe pesou no coração. Então, após a entrada do pecado no mundo, foi tão grande a multiplicação das atitudes erradas, né, das maldades no coração humano, que Deus ele chegou a ponto de se arrepender de ter criado o ser humano. Então a gente vê que o pecado ele não é algo bom, né? Se fosse bom, né, Deus ele não haveria colocado ali no Jardim do Éden uma árvore que não poderia ser mexida. E quando Deus falou para Adão e Eva que eles não poderiam comer daquele fruto, Deus de certa forma estava protegendo Adão e Eva.
Aí muitas pessoas perguntam, mas por que Deus permitiu? Porque Deus ele não criou robôs. Deus ele criou pessoas com liberdade de escolha. Ele orientou, porém Deus ele não obrigou o homem a servi-lo, né, por medo, mas o homem ele foi criado para servir a Deus de coração, né? E quando Adão e Eva pecaram, né, eles foram expulsos do paraíso do Éden e depois disso a maldade foi se multiplicando, né? Nós vimos em estudos passados aí que o primeiro filho de Adão e Eva, os primeiros filhos, né, Caim e Abel, eram irmãos, né? E Caim ele matou o seu próprio irmão. E isso foi pouco tempo depois deles serem expulsos do Jardim do Éden. Então nós vamos ver como que a maldade ela se multiplica de forma veloz. Vamos ainda ver Salmos, né? Salmos 51, verso 5, diz assim. Abra sua Bíblia aí, para você confirmar na sua Bíblia. 51, verso 5. Ó. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Né? Aqui Davi está dizendo o quê? Que ele, né, sendo ser humano, né, que nasceu após a entrada do pecado no mundo, ele já nasceu com a iniquidade, com a maldade no coração, né? Por quê? Porque a mãe dele também tinha natureza pecaminosa, né? E assim sucessivamente, todo ser humano é pecador. Isso é após a entrada do pecado, todo ser humano é pecador. Mateus 15, 19, vamos confirmar o que diz em Mateus, né? Para a gente ver na Bíblia certinho vários versos. Mateus 15, 19. E aqui diz, ó, porque do coração do homem procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Então, a natureza humana após o pecado é o quê? Que todo desígnio do coração, quer dizer, todo pensamento, tudo aquilo que o homem pensa é mal, né? Nós temos uma natureza de pecado e um coração da qual procedem os piores sentimentos e das piores atitudes, como diz aqui Mateus, né? Que são homicídios, adultérios, prostituições, furtos, falsos testemunhos, blasfêmia. Até a Bíblia, ela separa os frutos, né? Do Espírito e os frutos da carne, né? Frutos da carne são aqueles que são consequências da natureza pecaminosa, né? Porque nós somos pecadores. Então, o que é a tendência de um ser humano pecador fazer? Praticar coisas ruins, né? Nós só praticamos coisas boas se nós tivermos Jesus no nosso coração, porque por natureza nós somos maus. Mas qual que era o plano que Deus estabeleceu para salvar o ser humano da morte eterna? Né? Será que Deus, sendo um Deus de amor, um Deus de misericórdia, ele pensou em deixar o homem à mercê do seu pecado, né, e morrer? Ou ele fez um plano, estabeleceu alguma coisa para que esse homem fosse resgatado da maldade do pecado? Né? João 3,16 diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus, em seu infinito amor pelo ser humano, ele deu o seu único Filho, deu Jesus, para morrer na cruz, para que todos, todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, né? Então a gente vê aí o grande amor de Deus, né? Qual que é a nossa atitude? Crer em Jesus, porque Jesus ele já fez tudo por nós. E como que Jesus ele definiu a sua missão, né? A missão aqui na Terra. Quando Jesus veio a este mundo, né? Vamos abrir lá em Mateus, antes de João. Olha o que Mateus diz. Deixa eu abrir aqui Mateus 1:21. Mateus 1:21 diz:
E ela dará luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Então, quando Jesus veio a essa terra, antes do seu nascimento, quando foi predito o nascimento de Jesus a Maria, então ali já foi estabelecido qual seria o nome dele, né? E você dará a luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque salvará o povo dos pecados. Então vamos ver em João 12:47. João 12:47, né? Diz assim: Isso foi dito pelo próprio Jesus. O que nós lemos em Mateus 1:21, né, foi uma profecia a respeito do nascimento de Jesus, né, quando Jesus nascesse. Mas agora aqui foi o próprio Jesus que disse, né, sobre a missão dele aqui na Terra. Por que que ele veio a este mundo? Por que que ele nasceu? Por que que ele iria morrer? Então aqui diz: se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não a julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas eu vim para salvá-lo. Então, neste momento aqui, Jesus estava resumindo a sua missão aqui na Terra, né? Qual que era, o que Jesus estava ensinando ali? Ele falou o quê? Se alguém ouvir minhas palavras, se você está estudando a Bíblia, se você está aprendendo a respeito da pessoa de Jesus, então você pode pensar assim: bom, eu sou obrigado a seguir a Jesus. Não, aqui é o próprio Jesus disse: olha, se você alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não a julgo, né? Por quê? Porque o ser humano, ele foi criado com a liberdade de escolha, com a liberdade de escolher servir a Deus ou não, né? Se você aprende a respeito de Jesus, mas você não quer segui-lo, né? É uma decisão sua. Mas porque Jesus falou assim: eu não vim para julgar, mas eu vim para salvar o mundo, né? Para salvar o mundo. Então Jesus, ele veio para salvar aqueles que nele creem, né? Que nele creem. As pessoas têm o livre arbítrio de aceitar ou não a Jesus, mas, né, as consequências acabam vindo. Por quê? Porque nós somos salvos se nós cremos em Jesus. Então Jesus, ele veio para salvar o mundo. Essa foi a missão principal de Jesus. E o que Jesus ele fez na cruz, né? Então a gente vai abrir a Bíblia em João 10, versículo 15. Você abre a sua Bíblia aí, já estou com a minha Bíblia aberta. Ó, João 10, 15 fala: assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai, e eu dou a minha vida pelas ovelhas, né? A Bíblia, por que aqui fala minhas ovelhas? Porque a Bíblia, ela descreve a pessoa de Jesus, e o próprio Jesus disse, né? Eu sou o bom pastor, né? Então, o pastor, ele cuida o quê? Cuida de ovelhas. Então, nós somos comparados na Bíblia pelo próprio Jesus como suas ovelhas. E aqui fala o quê? Eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas, né? Então, o objetivo de Jesus era dar a sua vida por nós na cruz do Calvário. E 1 Pedro descreve um pouquinho mais a respeito do que Jesus fez para cada um de nós. Em 1 Pedro 2,24 falou assim, olha: carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fomos sarados. Então aqui, olha, o próprio Jesus carregou sobre ele os nossos pecados, né? Para que, através da sua morte, nós pudéssemos conseguir o quê? Uma vida de justiça. E ainda termina: por suas chagas, né? Por suas feridas, nós fomos sarados. Então, Jesus, ele trocou de lugar com cada um de nós. Isso é um amor incondicional. Então, Jesus fez o quê? Ele deu a sua vida por nós e carregou os nossos pecados. Então, Jesus, ele ensina sobre a alegria no céu quando uma pessoa é salva, né? E isso é relatado numa das parábolas de Jesus. Quando Jesus esteve aqui na Terra, uma das linguagens de Jesus era contar parábolas. Parábolas são histórias com um ensinamento, né? São utilizando recursos da natureza
para levar a pessoa a compreender aquilo que ele quer dizer, né? Então, Jesus ele utilizou muitos recursos da natureza. Ele usou o sal, né? Ele usou a moeda, ele usou o filho, ele usou ovelhas, né? Então, a gente vê assim, ele usou a semente, e ele contou diversas histórias, levando as pessoas a compreender. Isso eram chamadas de parábolas. E em Lucas capítulo 15, dos versos 4 a 7, então é uma das parábolas, né? Uma das histórias que Jesus contou, querendo levar as pessoas ao ensinamento. Então aqui contou a história da ovelha perdida, né? E ali na história da ovelha perdida, desses versos 4 a 7, ele fala assim: qual dentre vós, possuindo uma ovelha e perdendo uma delas, não deixa as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la, e achando-a, coloca nos ombros, cheio de júbilo. Indo para casa, reúne os amigos, vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a minha ovelha perdida. E aí ele termina essa parábola com o verso 7, dizendo assim: digo-vos, pois, haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que 99 justos que não necessitam de salvação. Então, nessa parábola da ovelha perdida, Jesus ensinou o quê? Que ele veio para morrer pelas ovelhas perdidas, pela pessoa perdida. E quando uma pessoa ela se arrepende dos seus maus caminhos, que ela entende que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, então no céu existe uma grande festa, né? Quando uma pessoa ela se arrepende dos seus pecados, né? O céu se alegra muito mais, como diz no verso 7, por uma pessoa que se arrepende, que compreende a salvação em Jesus, do que 99 pessoas que acham que não necessitam de arrependimento, né? Porque se todos nós pecamos, se todos nós somos pecadores, todos nós carecemos da graça de Deus. Mas existem as pessoas que aceitam, né, que necessitam dessa graça para se salvar, e existem aquelas pessoas que se acham autossuficientes, né, que elas conseguem salvar-se a si próprios. E essas pessoas que não buscam, não se arrependem dos seus maus caminhos, Jesus não tem nada para fazer por elas, porque Jesus ele veio para salvar as pessoas que compreendem a sua situação, compreendem que são pecadores e que necessitam da graça de Cristo. Você entende que você é um pecador, que você necessita da graça de Cristo? A salvação, né? Em Jesus, a salvação, ela depende das nossas obras. Então a gente vai confirmar isso na Bíblia, né? Porque tem muitas pessoas que falam assim, que se praticar boas obras, a pessoa irá, né, conquistar um pedacinho ali no céu, né? Vai comprar um pedacinho, um terreninho ali no céu. Então a gente vai ver o que? Será que a salvação depende do que a gente faz? Efésios 2, 8 e 9 diz assim: ó, pois pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, mas é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Então aqui a gente vê o quê? Que nós somos salvos pela graça, né? Mediante o quê? A fé. A fé é o quê? É crer. E isso não vem de nós, mas é um dom de Deus. É Deus quem coloca em cada um de nós a necessidade de salvação. E por que a salvação não é pelas nossas obras, por aquilo que a gente pratica? Porque aqui fala, para que ninguém se glorie, né? Porque se a pessoa praticasse boas obras, ela fosse salva, ela iria se tornar uma pessoa o quê? Achando que ela é autossuficiente, né? Mas a Bíblia é bem clara em dizer que nós somos salvos pela graça de Jesus, né? Graça, presente, gratuito. Não custou nada para nós, mas custou tudo para Jesus. E Gálatas 2,16 diz assim, olha: sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras,
por obras da lei, ninguém será justificado. Então, aqui está confirmando o que Efésios disse, né? Que nenhuma obra irá nos tornar justos perante Deus. O que vai nos tornar justos, justificar, é o quê? É a pessoa de Jesus. A nossa condição é simplesmente aceitar a pessoa de Jesus, né? E aí começa o quê? Jesus coloca em nós a sua justiça, né? Ele carregou os pecados de cada um de nós e quando nós aceitamos a Jesus, ele coloca sobre nós a sua justiça, né? Então isso é o processo de justificação que a Bíblia chama. Nós nos tornamos justos perante a pessoa de Jesus, perante o que Jesus fez por cada um de nós. Então a salvação é pela graça, mediante a fé. A fé é crer em Jesus. Mas como o ser humano pode alcançar a salvação? Então vamos ver lá em Atos, né? Atos 16, verso 31. Abre a sua Bíblia aí para confirmar nela, né, o que a sua Bíblia diz. Atos 16, verso 31, que diz assim, olha: respondeu-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Então, como que o ser humano pode obter a salvação? Crendo em Jesus, né? Então, aqui está confirmando mais uma vez que a salvação é pela pessoa de Jesus. E 1 João 5, 11 e 12, que diz assim, ó: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então, a gente pode obter a salvação através da palavra o quê? Da atitude de crer, né? Isso é uma ação, precisamos crer em Jesus. Mas aí muitas pessoas falam assim, bom, se a salvação é pela graça, então eu posso viver da maneira como eu desejo, posso fazer o que eu quiser, né? Porque a salvação é de graça mesmo, né? Depende de Jesus unicamente, então as minhas obras não têm nada a ver, então eu posso fazer o que eu quiser. Mas aí vem a pergunta, se somos salvos somente pela graça, qual o valor das obras, das boas obras na vida cristã? Então, a gente vai confirmar isso na Bíblia, né? Abre sua Bíblia em Efésios. Efésios 2, verso 10. Então, Efésios 2, verso 10 diz assim: pois somos feituras dele, criados em Cristo, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então, olha bem, criados em Cristo Jesus para boas obras, né? Vamos ver em Tiago agora o que nos diz, Tiago 2,17. Então, a gente entende o quê? Que a salvação, ela vem o quê? Pelas obras, né? Então, a gente, através desse verso aqui, a gente vê que nós somos salvos pela graça. Isso é um presente de Deus. Porém, existe um valor muito grande, né, das obras na vida cristã. Qual que é o valor? Isso é consequência. Quando eu estou, né, salvo em Cristo, então eu pratico boas obras, né? O que Jesus fez enquanto esteve aqui na Terra? Jesus, ele praticou obras boas ou obras más? Ele praticou boas obras, né? Então, se nós seguimos a Jesus, então a gente vê o quê? A gente pratica boas obras como consequência do que Jesus fez por cada um de nós, né? Então, somos criados em Cristo para boas obras e a fé sem obras, ela é morta. Então, você dizer que acredita em Jesus, né? E não praticar boas coisas, não ser uma pessoa, né, que vive de acordo com os princípios de Deus, que não ama o próximo, então isso quer dizer o quê? Que você tem uma fé morta, né? De nada vale. Então a gente precisa o quê? Entender que a fé e as obras, elas são o quê? Ligadas umas às outras. Primeiro, somos salvos pela graça, porque é somente Jesus. A gente não consegue praticar obras para nos salvar. Porém, se somos salvos em Jesus,
nós iremos o quê? Praticar boas obras. Então, o resultado da habitação de Cristo no coração é a prática de boas obras como um fruto do Espírito. Se a gente for lá em Gálatas, né, até deixei esse versinho aí marcado para vocês, Gálatas 5, 22 e 23, ali fala a respeito dos frutos do Espírito, né? Frutos do Espírito. Se a gente ler nos versos 16 em diante, ali vai ter a distinção entre os frutos do Espírito e os frutos da carne, né? Frutos da carne é o quê? Porque nós somos pecadores. Como pecadores, a gente não pratica boas coisas, né? As obras da carne são o quê? Coisas ruins. As obras do Espírito é o quê? Quando nós estamos salvos em Jesus, né? Então a gente pratica aquilo que Deus quer, que é o quê? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, né? E aqui, contra essas coisas não há lei. Então a gente vê aqui que a pessoa salva em Cristo, a pessoa que tem Cristo no coração, ela vai praticar boas obras. Então a gente precisa tomar uma decisão, né? Hoje nós entendemos o quê? Mais um pouquinho, que é que Jesus ensinou. O que Jesus ensinou? Que ele veio a este mundo com a missão de salvar todas as pessoas que creem nele, né? Todos que creem, Jesus veio para salvar. E nós precisamos tomar uma decisão, né? Sempre que Jesus ele curava, sempre que Jesus pregava para alguém, no final ele dizia: segue-me. E a pessoa ela tinha que tomar uma decisão, seguir ou não a Jesus. E assim também acontece comigo, acontece com você. Então, qual é a nossa decisão? Deve ser a nossa decisão. Agora que compreendi o maravilhoso plano da salvação, desejo confiar unicamente nos méritos de Jesus para ser salvo. Você compreende que você é salvo somente pela pessoa de Jesus? Segundo, desejo, pela habitação dele em meu coração, produzir frutos de arrependimento e assim glorificar o seu nome, né? Se Jesus habita em seu coração, você vai produzir frutos, os frutos do Espírito. Por quê? Porque você se arrependeu e assim você será motivo de glorificação do nome de Deus aqui na terra. Você aceita Jesus como teu Salvador, você aceita viver de acordo com o que Jesus espera da sua vida? Então, que Deus te abençoe, né? E a gente espera que, através deste estudo, você possa ter compreendido um pouquinho mais do que Jesus quis ensinar, né? Para você, ensinar para mim, porque eu gostaria até de finalizar com um verso de Isaías. Olha o que diz aqui, olha. As nossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Os vossos pecados encobrem o rosto de vós, para que não os ouças. O pecado, ele faz uma separação, é como se tivesse um muro entre nós e Deus. Quando Jesus ele veio a essa terra, né, ele quebrou esse muro, né? Ele quebrou esse muro. E novamente o céu ele foi ligado à terra através da pessoa de Jesus. Então, quando nós aceitamos a Jesus, o elo é novamente ligado, né? E a gente tem uma ligação direta com Deus, mas isso depende da pessoa de Jesus. Então, que hoje a gente possa compreender que o que Jesus fez por nós é sinônimo de amor e de misericórdia, e que a gente entende que viver em Cristo é ter uma vida com propósito. Qual é o propósito? O propósito de servir as outras pessoas. Assim como Jesus, ele veio a este mundo e ele mostrou o caráter de Deus, né, o caráter de amor, de misericórdia para com as pessoas, assim nós, que aceitamos a Jesus como nosso Salvador, também vivemos uma vida com propósito, o propósito de salvar e ajudar outras pessoas, né? Salvar o quê? Salvar as outras pessoas significa o quê? Levar o conhecimento de Jesus a essas pessoas. Então, que você decida confiar em Jesus unicamente, crer em Jesus, e que você possa, a partir de hoje, né, tendo Jesus em seu coração, ser uma pessoa que glorifique o nome de Deus aonde quer que esteja. E na próxima semana
nós vamos estudar mais um pouquinho desse processo, né? Se nós aceitamos a Jesus, nós somos justificados, nós nos tornamos justos, mas isso é um processo e a gente vai entender no próximo estudo. Até lá!